de Cristo para louvarmos, engrandecermos o nome de Deus e falar com Ele. Né? Eu creio que o maior intuito da gente é falar com Deus. E hoje eu fiquei muito contente. Hoje o meu dia foi muito produtivo. Hoje eu fiquei o dia inteiro aqui em Palmeiras. Cheguei. Vai, 1 Coríntios 11, 24, 11, 34. Primeiro? 1 Coríntios 11, 34. Pode continuar, pastor. Hã? Pode continuar. Pode? Tem que ver aí. Cheguei cedinho na casa do pastor Márcio, ele não estava lá. Aí aproveitei e fui lá. Mas se algum tiver fome, como em casa. Pode tirar. Errei, Cristo. Obrigado. Ter amigo pastor é fogo. Agora eu vou contar também. Comida casa de todo mundo hoje. Fui na tia Morena, tomei café. Aí fui na dona Norma, tomei café com bolo. Aí voltei. Não, aí de lá para onde eu fui? Fui pro Décio, tomei café, almocei. Voltei para casa do pastor Márcio, comi chocolate. Aí fui à tarde na Sonei, no Pedro, tomei café com bolacha e manteiga. Gente, tá dando calor. Tá passando mal não, né? As Palmeiras. 4? Nem sabia, né, pastor? 4 assistindo na casa do Pedro. Tomando café e comendo bolacha. Irmão, isso aqui é uma brincadeira, não é para escandalizar ninguém, tá bom? Amém? Só os corintianos. Oi? Só os corintianos tá escandalizando. A Mari que não veio hoje. Como? Quem foi? A Mari, A Mari é o quê? a corintiana. Tá perdida. Fala pra ela. Ah, que bom. Vou chegar em casa e jantar. Vai caber em algum lugar lá. Não. Eu vou dar um jeito. Tem que evacuar. E hoje é joelho de porco. À noite. Fui dormir bem. Quem quiser, porque eu fui na casa do Décio lá, eu vim pra cá, mas porque eu fui arrumar a máquina dele, né? Montar. Mas quem quiser me convidar de domingo, estou disponível. Tá bom? Eu dou meu telefone. Eu falo o que tem na tua casa para comer, que eu vou, com certeza. Convida lá, João. João. Irmãos, estamos aí na semana de Páscoa, terminando, né? Como se dizem, né? A Semana Santa, onde nós deveríamos aprender mais do significado Páscoa, né, do que o comércio oferece e vende para a gente, não é verdade? A gente sabe que a Páscoa tem diversos significados, né? A palavra Páscoa significa no hebraico Passa, né, que é a saída do Egito. E teve toda uma história para nós chegarmos no Novo Testamento e ali presenciar a morte de Cristo, né? A última ceia, o último encontro com os apóstolos, a sua morte, seu sepultamento e glória a Deus, a sua ressurreição. Aleluia, glória a Deus. O que nós temos que fixar os olhos é naquilo que a Bíblia traz sobre o assunto. Eu fico pensando, e eu não, é claro que eu não concordo, mas não condeno, porque não vejo pecado, mas a Bíblia ela traz, o que tem a ver o coelho com a Páscoa?
Surgiu ali no hemisfério norte, quando vai entrando a primavera, o coelho sai da tua toca, pulando, né, transmitindo alegria e a sua fertilidade. Eu não vi Jesus sair do sepulcro pulando, dando coisa para trás. Muito. Aí a gente vai e olha como que o ser humano consegue enganar as pessoas de uma forma tão inteligente. Como que o diabo ele transforma algo glorioso em comércio. E muitas vezes a gente não dá conta disso. Aí começamos a distribuir ovos de Páscoa para a criançada, até a gente mesmo, né, esperando o presentinho. Nada de errado, gente. É só um alerta para a gente não desvincular a morte, a ressurreição, a verdadeira Páscoa da nossa vida. Né? Com chocolate, com ovo. O que tem a ver um ovo? Um coelho com Cristo. Na Semana Santa, né, que eles chamam, eu lembro quando eu era criança, não podia jogar bolinha de gude, porque estava jogando a cabeça de Jesus, não podia jogar bola, porque estava chutando a cabeça de Jesus, e a gente vai crescendo com essa coisa que ele fica amarrado, engessado, e a gente, por não ler a Bíblia, a gente se entrega por essas fábulas, essas mentiras, essas tradições. E a semana que você tem que comer peixe. Né? Eu não sei quem carrega isso. Quem carrega essa tradição no meio cristão, desfaça disso. Coma peixe na hora que ir, no dia que você quiser. Sabe de onde surgiu essa tradição? Portugal ancorou um navio, eu não sei se ele estava quebrado, ou não sei se ele ia vender a mercadoria que eram peixes ali naquele local. Por algum motivo, aqueles peixes não poderiam ser vendidos. Porque aquele navio, acho que ele quebrou ali, e ali não era o lugar que ele tinha que descarregar. O que é que um padre fez naquele momento? Ele anunciou a cidade, porque ao invés de jogar aqueles peixes fora, ele preferiu orientar o pessoal a distribuir. E foi justamente nessa semana que chamam de Semana Santa. E distribuir os peixes para a população, para todo mundo ali que necessitava também. E criou-se essa tradição de que o peixe, por simbolizar o cristianismo, faz parte dessa semana que se chama Semana Santa. Então você vê, você encontra pessoas aí que tem que comer peixe, não pode comer carne de porco, não pode. E quem não tem dinheiro para comprar peixe ou bacalhau, vai comer o quê? Ovo. Aí sim eu falo que o ovo serve ovo de galinha, não porque chocolate você não consegue comprar, é caro. O Márcio me deu um chocolate caríssimo. Nem marca tinha. Hã? Sei lá, mas o que eu estou só preambulando aqui é essa questão, gente. Olha, não é pecado. Mas fugir das tradições é bom. Porque você foge da tradição, você vai esquecendo aquilo que embutiram na tua mente, e você começa a cair na linha cristã, na palavra de Deus, no verdadeiro ensinamento de Cristo. Isso é importante. Sabe, um momento que a gente tem um memorial, que a gente tem que, sabe, guardar e tentar viver que Cristo ali morreu por mim e por você, o Santo dos Santos. Ele, Cristo. E como eu falei na semana passada, vamos fugir dessa ladainha. Eu falei semana passada sobre... Maldição hereditária. Agora, você fica quietinho. Sobre... Maldição hereditária. Não, mas valeu, só mandei ficar quietinho, o pessoal repetir lá. Nós aprendemos que é uma linha dura, uma linha que esses pregadores da maldição hereditária, da hipergraça, tentam embutir na nossa cabeça. E nós aprendemos muita coisa ali, não aprendemos? Foge das fábulas, entre no reino de Deus. E hoje eu vou dar sequência, é no mesmo sentido, mas é uma ramificação diferente. Eu vou falar mais ou menos sobre o espiritismo,
Nós falamos lá sobre a maldição hereditária. Nós vamos entrar hoje, lá em 1 Samuel, já abro aí, no capítulo 1, capítulo 28. Eu vou estar falando sobre vocês, sobre Saul, sobre a feiticeira de Endor, sobre essa sequência que ocorreu naquele momento, que muitas vezes nós cristãos chegamos a acreditar, por falta de conhecimento, porque nós não somos habituados a ler, a procurar a palavra, a verdadeira palavra de Deus. É também um estudo, eu já quero deixar bem claro, é um estudo também, que esse estudo, aquele da semana passada eu tirei do Cristãos em Crise, esse aqui é do Super Crente de Paulo Romero, que ele, Capítulo 28, 1 Samuel capítulo 28, a partir do 1, diz assim: e sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos, a peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram acampar-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez? Como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores? Por que, pois, me armas o laço, a minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas. Que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e te tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto.
E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher de Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher os constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou e o matou, e tomou a farinha, e amassou, e a cozeu em bolos ásperos. Amém? Feche os olhos, vamos orar? Pai, tua palavra foi lida, e agora nós queremos, como servos do Senhor, obedientes, discípulos, Pai, talmidins do Senhor, queremos compreender, queremos aprender, e queremos também, o melhor é praticar, dar ouvidos à tua palavra, e repreendemos toda a artimanha do mal, tudo aquilo que não provém do Senhor. Repreendemos, Pai, toda interferência maligna sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Cativa aquilo que o Senhor tem para cada um, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Aqui está vendo que ele também, ó, eu comecei a falar de comida, aqui também tem comida, ó, bezerro, cevado, tinha farinha, tem farinha ali, amassou, cozeu, bolos, tudo casando, está tudo justificando aqui. Irmãos, esse texto de 1 Samuel 28, nos anos 80, a Bíblia Scofield, e ele mesmo relatava no rodapé da Bíblia, que foi mesmo Samuel que apareceu ali e falou com Saul. Ele diz isso. E muitos espíritas usaram esse versículo para poder falar que há comunicação com mortos. Então, olha, um cara vem, Scofield, ele faz uma Bíblia de anotação dele, e ele, como cristão, coloca no rodapé. Veja, toda a Bíblia é inspirada. O rodapé de Bíblia não é inspiração divina. Não é. A Bíblia é inspirada. Rodapé é pensamento e indagações daquele que escreveu. Então não vem acreditar, né, pastor, que rodapé é bíblico e é inspirado por Deus. Ele vai e coloca, né, que foi o próprio Samuel que apareceu ali a Saul. Posteriormente, a CPAD, ela mudou os pastores e fazer dessa Bíblia por causa dessa pequena explicação. E ele mudou. Houve um ajuste. Houve um ajuste porque foi a Tritariana que reavisou essa Bíblia e colocou certo. Por quê? Porque os pastores lá da América do Norte, eles abraçam muito essa questão, esse versículo, porque lá o Espiritismo não é tão influente. Aqui no Brasil, os pastores, os teólogos brasileiros, têm dificuldade, porque o mundo espírita aqui é muito grande, né? E o conteúdo ali, o texto, o contexto, fala muito alto sobre isso. Então há uma prevenção aqui no Brasil, porque nós cremos que aquele espírito não era Samuel. E olha só, a Bíblia, a explicação melhor que existe para esse comentário de Scofield está na Bíblia Shed, que é a mesma Bíblia Vida Nova. É a mesma, era Vida Nova e passou a ser Bíblia Shed. E ele faz uma explicação, ele
sabe, de uma maneira bem branda, bem inteligente, bem prática, falando que não é o espírito de Samuel que apareceu ali para Saul. Então vamos elaborar. Vamos entender o que é que foi que apareceu ali para Saul. No antigo Israel, os feiticeiros, né, os videntes, eles cavavam um buraco num certo território, armavam uma tenda, e ali, olha só, gente, é antigo, a coisa antiga. E ali o que é que eles faziam? Eles imitavam o espírito. No hebraico, feiticeiro, vidente, ou que a Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para o grego, porque tudo que vai acontecendo de novo, que a Bíblia vai acrescentando, não são coisas novas. Eles vão revelando aquilo que antigamente não tinha revelação, e aperfeiçoando, não mudando a Bíblia, porque a Bíblia é imutável e a palavra de Deus está ali. Então o que é? Essa palavra, ou significa, não, é vidente. E quando vai transliterar, ela se torna, para o grego, egastrimitoide, que tem a ver com o quê? Com o estômago, com o diafragma, com o intestino. O que é que esses caras faziam lá antigamente? Eles eram ventríloco. Você já viu o ventríloco? Ele pega o boneco, põe aqui, e mal você vê a boca dele se mexer e aquele boneco falando. Já notaram isso? Um bom ventríloco engana a pessoa, pena que é o boneco. Eles pensam, a gente pensa que é os bonecos que estão falando, mas é o ventriloquismo que eles fazem. Eles enganavam, eles imitavam um espírito ali naquela tenda com aquele buraco. E o que acontece? Saul, desobediente, ele procura os seus servos e pergunta: eu preciso agora visitar a teorização de uma necromante, de uma pessoa que mexia com cartas, que falava com espíritos, que ressuscitava espíritos, né? Por quê? Porque Deus não falava mais com Saul, porque ele foi desobediente, não falava mais com Saul nem por sonhos, não falava por profetas, ele não falava com Saul por Urim e Tumim. E o que é Urim e Tumim? Eram duas pedras sacerdotais que o sacerdote colocava no éfode, que era aquele, parecia como que fala, cachecol, que tinha duas bolsas aqui, tinha a pedra do Urim e a pedra do Tumim, né? Como? Uma branca e uma preta. Tinha essas cores, né? Então Israel lá falava, era o oráculo mais fácil e mais popular que tinha naquele momento. Como se falar com Deus, Urim e Tumim. Ah, vou para a guerra? Eles jogavam as duas pedras. Se caísse 2 Tumim, Deus falava, vai para a guerra. Se caísse os dois virados Urim, Deus falava, não é para ir para a guerra. Se caísse um Tumim e um Urim, Deus não falava nada, ficava quietinho. E Deus já não falava com Saul, já tinha repreendido Saul, ele não queria mais conversa com Saul, e a gente vê o equivalente disso aqui no Novo Testamento, quando Herodes, levaram Jesus até Herodes, e Herodes fez perguntas para Jesus, quis ver milagre de Jesus, né, indagou Jesus e tal, mas Jesus nunca disse uma palavra para Herodes. Simplesmente se calou. Foi o que Deus fez com Saul lá no Velho Testamento. Se calou. E um dos trechos mais tristes que a Bíblia traz é quando Deus se cala com o ser humano. Irmão, quando você sente que Deus se calou com você, é triste. Quando você começa a pensar que Deus não quer mais conversar com você, porque você não quer mudar de vida, porque você não quer, sabe, ser presente na vida dele, é triste. Porque se Deus parar de falar com você, parece que a vida acaba. Não deixe esse sentimento invadir o seu coração.
Não deixe. Porque Jesus falou com Anás e Caifás. Jesus falou com Pilatos. Jesus falou com Judas. Jesus falou até com Satanás no deserto, mas com Herodes ele não quis estar. Veja como Deus rebaixa o ser humano quando Ele quer. Será que era mais agradável Deus falar com Satanás do que com você? Do que comigo? Se Deus deixar de falar comigo, com você, meu irmão, tem uma coisa tão grande e errada na minha vida e na sua vida. E se você sente isso, a única coisa que você pode e deve fazer é se ajoelhar nos pés de Cristo e pedir perdão por aquilo que você entristeceu o Espírito Santo de Deus. É a única coisa. Não existe nada que você possa fazer. Não vá na praia dar 3 pulinhos. Não vai oferecer, fazer oferenda lá na encruzilhada. Não vai procurar necromante, esse esoterismo. Gente, e tem muito cristão que de manhã já abre o celular e já vai lá na área esotérica para ver como é que está o signo. Cristão. Cristão, irmãos, é a mesma coisa que Saul fez. Deus não falava com ele, ele correu para quem? O diabo. Correu para o diabo. E olha, eu peguei um trecho aqui de uma música que diz aqui, acho que é a terceira música: provar de Deus é viver para sempre. Provar, né? Ali está provar de ti. Esse ti é Deus. É viver para sempre. Saul não provou de Deus. Nunca provou de Deus. Nunca provou de Deus. Porque deixar Deus para correr atrás de uma necromante. Quantas vezes isso acontece com a gente também? Muitas vezes a gente fica perdido, aparece coisas novas na televisão, na internet, nas plataformas, e você fica curioso e quer saber também se aquilo vai acontecer com você. Puxa, será que eu estou dentro dessa? Né? Tem algumas coisas na internet que está ali. Veja lá as cores, qual cor que você combina, aí você aperta lá e dá uma descrição de quem você é, do que você vai ter, do que você já fez. Necromancia, gente. Tecnológica. Ah, mas eu não fui na casa da feiticeira, mas você foi lá no computador, você foi lá no seu celular, né? Se você está procurando essas coisas, é porque você já não acredita que Deus está falando com você, ou o que Deus está falando com você não serve para você. Não, eu não quero o que Deus tem para mim, eu quero ver isso aqui, ó. Eu quero que me agrade, né? O que nós falamos na semana passada. Quero ouvir coisas que agradem o meu coração, os meus ouvidos. E é sério isso. Seríssimo. Agora, lá no versículo 14, coloca lá para mim, varão. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo, essa palavra entendendo, gente, a gente não dá muita importância para ela, mas esse é o centro de tudo que nós vamos aprender. Essa palavra entendendo, não é espiritual, mas você vai entender o que essa palavra está querendo dizer. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Meu irmão, Saul já tinha mandado matar tudo que era vidente, tudo que era feiticeiro, e sobrou essa mulher. Saul vai, procura os servos dele, que não eram israelitas, eram estrangeiros, e eles falam: olha, Saul, tem uma mulher lá em Endor que ela é necromante, ela vai falar com você. Irmãos, você deixou de procurar Deus, e você vai procurar pessoas que não são da mesma fé. Eles eram estrangeiros, quem Saul procurou. Olha lá, Saul, lá tem, vamos para lá. Lá ela vai falar com você. E acontece com a gente também, viu? A gente deixa de pedir orientação para um cristão sábio, um santo que devoto de Deus, para ir procurar orientação numa pessoa que é bem-sucedida, numa pessoa que tem um grau de inteligência maior, uma pessoa que você
tem ela como um exemplo de vida, mas não tem nada de Deus para oferecer para mim e para você. E eles começam a formar coisas que não fazem parte da vontade de Deus. E você cai, e você vai. E quanta gente quebrando a cara, porque estão convocando pessoas que não têm nada a ver com Deus, e estão te orientando para que você faça da maneira que eles fizeram. E aparentemente está dando certo. Só que o diabo lhe ajuda a fazer, só que ele não ajuda a esconder. Ele te dá aqui e lá na frente ele te toma. Isso é certo. E você não sabe que lá na frente ele vai te tomar, mas sabe que aqui atrás ele vai te dar. Foi o que Saul fez. Já que Deus não fala comigo, nem por sonhos, nem por urim, nem por tumim, nem por profeta, então eu vou atrás de um reclamante. E lá os servos de Saul levaram ele para lá. Chegando lá, a mulher se assustou. Ela captou que era Saul disfarçado. E falou: por que fizeste isso, sabendo que Saul, ela jogando em direta para Saul, né? Que Saul mandou, desterrou todos os videntes, desterrou todos os macumbeiros, tudo que não presta, e agora você vem me enganar para que eu vá à morte? Aí Saul fala: não, fica tranquila que não vai acontecer nada com você. E ela fala: mas o que é que tu queres? Quero que me faça subir Samuel. E ela vai lá e começa a fazer o burugundu dela lá, era corintiana, eu acho. Começou a fazer o negócio dela lá. E ele fala assim: o que é que você vê, mulher? E ela diz: eu vejo um ancião com a capa, né? Está com o símbolo do Corinthians. Jesus amado. Entendendo o quê? Saul entendendo o que era Samuel. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Fala que Saul entendeu que fosse Samuel que subia. Samuel. Gente, a gente tem um ensinamento que o céu é as alturas e o inferno é o quê? É lá embaixo. Ela vem subindo. Ele está subindo do inferno, Samuel, para falar com Saul. É claro que nós não entendemos perfeitamente se o céu e o inferno é um local ou é um estado. Mas que existe, existe. Então, Deus dá a entender que o abismo profundo de fogo é lá embaixo. Agora a feiticeira, imitando ali, fala que Samuel está subindo. Aí eu fico pensando, mas se estivesse descendo, eu poderia até acreditar. Ela está descendo das alturas, do céu, do colo de Deus, para falar com você. Mas está subindo, quem sobe? Está subindo do inferno. Aí ele entende, isso aí só está com a capa. É Saul. Ela deu mais ou menos, né, o que ele precisava ouvir. E, gente, o que ele precisava ouvir. E tem gente que fala aquilo lá, sabe, tem a percepção de entender o que você quer ouvir e fala. Sabe, às vezes está tão apavorado, você abre a sua boca para o mundo inteiro, para quem não presta, para quem tem o ouvido do diabo, e cai no ouvido dele, sabe qual que é o seu desejo, qual que é o seu problema, qual que é a sua angústia. Aí o diabo usa as pessoas para falar aquilo que você quer ouvir, para ver se melhora a tua vida, te ganhando, jogando e buscando você, pescando você. Aí, entendendo Saul que fosse Samuel. Ele entendeu. É Samuel? Mas não era Samuel. Essa mulher, ela tinha o dom de ventriloquismo, não era? Era. No antigo Israel era isso aí. Então já é antigo. Ah, coisa linda, é novo. Não. Ó, charlatão existe desde quando o mundo é mundo. Quem não presta, vem primeiro que você. Quem não presta vem primeiro que você, que ele quer agir primeiro, o diabo quer agir primeiro. Como eu sempre costumo falar, tem duas pessoas que não desistem da sua vida. É o diabo e Deus. Eu sempre falo isso. Esses dois não desistem de você. Deus e o diabo. Não desiste. Gente, de lá para cá o que aparece de coisa para poder te ganhar, porque o diabo ele quer a tua alma. E para ter a tua alma, ele te dá coisas boas, coisas que você quer escutar, coisas que você precisa, sabe? Quer que
você esteja no apogeu, que você seja enaltecido. É isso que o ser humano quer e o diabo está pronto para dar isso. E Jesus é um grande exemplo, porque lá o diabo ofereceu muitas coisas para Jesus e Jesus falou: arreda-te de mim, Satanás. E muitas vezes falta essa palavra na minha boca e na sua boca. Arreda-te de mim. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. O que você tem, eu vou ficar quieto para não falar besteira. Sono. Arreda-te. Eu não nasci para você. O meu Redentor vive e é Cristo. É Ele. Eu vivo e eu quero viver para Ele. Com os meus erros, com os meus pecados, com as minhas faltas, eu quero viver para Ele. Vou procurar viver para Ele. Porque olhando Deus do céu para a terra, não vê o justo. Não vê o justo. Mas Ele conhece o nosso coração. Sabe da nossa luta. Sabe das nossas quedas. Sabe dos nossos pecados. Mas Ele também conhece que a gente está querendo, está lutando, está se levantando e buscando para poder vencer. Mesmo que você morra pobre, comendo ovo, bife frito, né? Mesmo que seja o melhor, não o menor, né, Pedro? Você come o maior lá e deixa o menor para comer. Mas, irmãos, morra assim, não devendo nada para ninguém. A única coisa que você tem que dever para o ser humano é o amor. A Bíblia fala que a única coisa que nós devemos para o ser humano é o amor. Romanos 14:12 diz assim: olha, cada um prestará conta da tua vida para Deus. Cada um. Romanos 14:12. É você que cuida da tua vida. Saul não soube cuidar da vida dele e procurou alguém que não prestava, alguém enviado por Satanás. E esse Samuel, ele faz umas profecias. Esse falso Samuel, ele diz assim para Saul: Saul, amanhã mesmo você estará comigo. Samuel estava o quê? Morto. E falou para Saul: amanhã mesmo tu estarás comigo, pastor Márcio. Acho que esse homem se borrou tudo. Não queria morrer. Estava procurando o diabo para viver. Deixou Deus e procurou o diabo para viver. E ele falou assim: tu estarás comigo amanhã. Amanhã. Aí vem alguns questionamentos, vários. Esse amanhã é um dia no futuro. Pode se entender como? Não, a gente não fala assim: amanhã, um jovem de 18 anos, amanhã eu vou ser um médico. Mas não é amanhã o dia seguinte. É amanhã. Né? A Isa, ela tem. O que você falou para mim que ia fazer? Que tem vontade de profissão? Você comentou comigo. Não foi? Não. Eu estou doido? Foi a Mari. Tô, né? Foi a Mari. Mas vamos supor, você quer ser médica, Isa. Amanhã eu vou ser médica, é um desejo seu. Você vai ter que estudar, não vai? Um dia amanhã. Não foi um dia assim, amanhã, segunda-feira, que Samuel falou. Agora, um dia no futuro, ninguém precisa profetizar, precisa? Não. Chega alguém para mim e fala: servo meu, eis que um dia morrerá. Estou cansado de saber disso que eu vou morrer. Precisa alguém profetizar? Não precisa. Agora, se ele falar: servo meu, eis que amanhã, segunda-feira, tu morrerás. Aí, gente, eu não vou me espernear, correr, babar, sair gritando na rua. Eu vou esperar. Se eu cair na segunda-feira, foi de Deus. Se eu não cair, não foi. Deus não mente. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E muitas vezes, quando Deus fala com você, que tem algo para você, e você é muito precoce e quer que seja amanhã, e não acontece, não foi Deus que falou. Deus falou um dia para você? Deus deu uma data para você? Não, Deus quer trabalhar com você e para você. Aí está a questão, está o cerne da coisa, está aí. E ele falou mais: e os seus filhos também morrerão e estarão comigo. Só que Saul não morreu no dia seguinte. Seus filhos foram morrer 17 dias depois. E nem todos os filhos de Saul morreram. Samuel, homem de Deus, falou essas mentiras para Saul? É de Deus? Não é, irmãos. Quer ver um versículo chave? Põe aí 1 Samuel 3,19. Olha só o que esse versículo fala para mim e para você. 3,19.
E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Gente, se em vida Samuel não mentia, ele ia mentir depois de morto? Fala para mim. E quem falou para você que o espírito de uma pessoa, quando morre e já está lá com Deus, volta para falar com você? Onde está isso? Em nome de Cristo Jesus, onde está isso? Mas você vai ter que ouvir. Se nem em vida ele mentiu, ele vai mentir depois de morto. E Deus já tinha condenado essas ações necromantes lá em Levítico, ele já tinha rejeitado tudo isso. Agora veja só, se Deus não falava com Saul por sonho profeta Urim e Tumim, que era o oráculo mais simples que tinha, você acha que Deus ia falar com Saul através de uma macumbeira? Através de uma feiticeira? Deus ia usar esse método que ele já tinha reprovado lá atrás? Mas tem gente que cai. Não, essa mulher é boazinha, ela ajuda todo mundo, ela traz profecia, revelação, sabe? Presta atenção, a Bíblia fala para a gente ter discernimento e a gente provar os profetas e as profetisas. Não é dando ouvido para todo mundo não, gente. E tem gente que está aí, se arrastando aí. Por quê? Deixou Deus e está procurando respostas que agradam o seu coração e o meu coração. Nada a ver. Não tem nada a ver. E foi por isso que lá em textos posteriores, Saul veio a morrer porque ele deixou Deus e foi buscar uma feiticeira. Aí você fala para mim, mas eu nunca fiz isso. E não pretendo fazer isso. Mas está lá nas plataformas, né? Que cor de cavalo que você gosta? A cor que você gostar, você aperta aqui e aí vai aparecer o seu destino. E você que é de peixe ascendente, não sei da onde, de aquário, onde o planeta azul e colide com o planeta tal, vai trazer tal coisa para você, o seu casamento vai ser feliz e você começa a acreditar e o pau comendo em casa. E você acredita que o casamento está lindo, está perfeito, mas vai melhorar porque o horóscopo falou. O horóscopo do pastor Márcio falou que vai estar tudo certo, a gente vai ser feliz, e à noite é só tapa na boca e é xingando e dormindo um de costa com o outro, o bicho pegando. E você não fala com Deus. Aí você fala que não procura a feiticeira. Você não precisa procurar fisicamente. Quando você deixa Deus e começa a ir para outro caminho, você já deixou Deus. Só peça para que Deus nunca esqueça de você. Eu falei semana passada que o pecado não leva ninguém para o inferno, certo? O que leva a gente para o inferno é a rejeição, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o pecado nos afasta de Deus. Nos afasta, Deus lá no céu e aqui na terra. O pecado cria uma barreira. Mas isso não significa que você vai e está no inferno, não. Jesus, Deus, Espírito Santo, até o último segundo do seu fôlego, Ele tem misericórdia da sua vida e quer ver o seu coração arrependido para que Ele possa te salvar e que você possa morar com Ele lá no céu para todo sempre. Mas se você não se arrepender, vai você... Onde que é o estado do Corinthians? Era, né, ou ainda? Então, é mais ou menos assim. O inferno de Itaquera é mais ou menos assim. Você tem que ir para o Allianz Parque, tá? Eu brinco, mas no mesmo momento a coisa é séria. Às vezes numa brincadeira, uma ilustração, a gente pega mais rápido. Muitas vezes quando você é muito incisivo, muito duro, a gente começa a ter, né, bronca do pastor. Ah, ele é um cavalo. Ele não sabe falar. Então a gente tem que mudar as estratégias. Não a palavra é uma só. É uma só. Entendendo, Saul, que fosse Samuel? Você está entendendo o que na tua vida que não é de Deus e que não é bíblico? Aí você pensa que é. E está sendo enganado. Como é que está? Seu trabalho, seu relacionamento, sua família, seu compromisso com a igreja. Como é que está? Está 1000? Não, ele nunca vai chegar a 1000 aqui. Mas está subindo? Está procurando melhorar? Amém. Tem gente que está com 0,5. Deus está vendo o seu esforço. O que importa é o que Deus está vendo.
Ele não está olhando se você é bonito, feio, careca, gordo, magro. Ele olha dentro do teu coração. Feche os olhos agora, vamos orar? Obrigado, Pai. Tua palavra, Deus, é fonte inesgotável para o nosso crescimento e conhecimento. Não nos deixa, Pai, cair em tentação como Saul caiu e o Senhor deixou de falar com ele. Mas seja presente nas nossas vidas, nos orientando, nos açoitando, porque Tu és Pai e Senhor açoita aquele que ama. E muitas vezes dói, mas nós não entendemos. Mas temos que entender que foi o Senhor, que para o nosso crescimento, para a nossa conversão. Por isso nós Te louvamos desde já. E Te agradecemos no nome do nosso Redentor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de todos. Que a gente possa usar. Né? Eu tenho que descer para ir lá. Prepare para mim, Wagner. Amém, amados. Presta atenção, né? Presta atenção. As artimanhas. Eu gostaria que você assistisse. Paulo, vem cá um pouquinho. Eu gostaria que você assistisse esse filminho. É bem rapidinho, são 5 minutos só. Você conhece a história da Páscoa? Não. Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. Adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente, transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. Eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham de chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. As nuvens choravam no céu.
pra ninguém enganar. Você tem voto que se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigos de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque eles tinham ido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus entregou seu filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai. Vai o quê? Vai, tem mais um pouquinho. Vai voltar. Amém. Ninguém bateu palma? Muito legal, gente. Eu gostei. Só não lembro se eu passei ano passado. Mas vamos aos avisos finais. César Ju, obrigado por ter vindo. Tá bom? Ficamos muito felizes em tê-los aqui. Né? Mais alguém que nos visita? Não, né? Isso, volta distribuindo aí. Você já deu para a vovó? Tem que dar para a vovó. Cadê a vovó? Vovó? Ah, tá ali, ó. Olha, depois eu te mando um filme, vovó. Nossa, olha, a função da vovó é estragar neto. Encha de chocolate, Coca-Cola. Deixa o pai e a mãe brigar com você, viu? Pode, encha lá de chocolate. Amados, vamos aos avisos finais. Estive conversando com a dona Norma. Nós estamos aí, ainda é um projetinho. Temos aí uma casa de repouso para nós fazermos uma visita. Tá bom? Talvez aí para maio, né, dona Norma? Ainda estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando. Vamos aí trabalhar, mas já estou avisando os irmãos. Negocinho bem jóia aí, tá bom? Nos ajudem aí em oração, tá? Dia 31/4, depois do culto, os jovens adolescentes vão ter aí um acampamento, digamos assim, né? Sairão daqui da igreja e não aqui próximo, né? E ficarão aí, passarão o feriado no dia 1º. O pastor Edilson ali, nós precisamos fazer aquela reunião, né? Com a Elisete, com a Val, para a gente se organizar, como é que nós vamos trabalhar, como é que vai ser feito. Pretendemos fazer uma visita no local lá e eu creio que vai ser bênção, né? Achei você. Fazer também, né, o faz afinal a autorização dos pais, né? Sim. Precisamos preparar isso também, né? Que mais? Ah, sim, dia 21/4, nós vamos aqui fazer a pintura da igreja, vamos trabalhar, mas não precisa de muita gente aqui não. Quanto mais gente aqui tiver aqui, vai atrapalhar. Eu sou um que atrapalha, né? Então nós já pretendemos aí trabalhar, né, Luiz? Já dar uma ajeitada aí junto com o seu Heraldo aí, dar uma trabalhada, né? Mas não precisa de muita gente, né, Luiz? Quanto mais gente atrapalha. Pô, então, quantas pessoas vão ficar aqui trabalhando? Acho que umas 3 pessoas faz isso tranquilo, tá? E o resto? O restante do pessoal, nós vamos distribuir uns panfletos. Meu irmão, você está convidado a vir aqui no dia 21, às 9 horas, está vendo essa regiãozinha aqui de baixo, aqui, ó? Irmãos, vamos trabalhar, vamos distribuir panfleto, falar do amor de Cristo. Se você tiver tempo, não tiver compromisso, vem aqui.
9 horas da manhã, outro pessoal vai estar aqui pintando, fazendo aqui os últimos reparos da igreja. Tem muita coisinha ainda pequena para fazer. Nós estaremos descendo aqui e distribuindo panfleto, enfim, abordando pessoas na rua e falando do amor de Cristo. Tá bom? Eu digo isso para os homens e também para as mulheres. Se estiver aí tranquilo, vem para cá. Vamos aí fazer um trabalho aí com esse pessoal aí na rua. Tá bom? Dia 21, feriado. Acho que é sexta-feira. Tá? Quarta-feira nós temos o culto de ensino. Nós aprendemos aqui uma coisa muito jóia na quarta-feira. Né? Você lembra, Luiz, o tema? Você lembra, Pedro? Ser feliz ou? Ter razão. Nós discutimos esse tema aqui. Né? Foi muito gostoso. O que a gente prefere? Ser feliz ou ter razão? Né? E foi muito legal. Às vezes, é preferível a gente ser feliz do que ter razão. Do que ficar ali, batendo boca, brigar, que não vai levar a nada. Então eu prefiro seguir a minha vida feliz e deixar para lá. Né? Então foi muito jóia, conversamos e, enfim, você é o nosso convidado. Está em casa, sem fazer nada? Vem aqui, vem participar. Foi nosso primeiro culto de quarta-feira. Tivemos aqui eu, a Vera, a Dona Bertina, o Luiz e o Pedro. Né? Foi muito gostoso, tá bom? Venha, participe, estiver tranquilo lá, 7h30 da noite. Sexta-feira nós temos a oração. Tá? A Vera me falou que foi muito gostoso também. Teve ela, a Cleo, a Jéssica, a Dona Bertina. Foi também a nossa primeira oração aqui. Tá bom? Se você também estiver tranquilo em casa, venha participar, você, minha irmã, venha participar com elas. Tiveram aqui um tempo muito gostoso, bem agradável. Oraram por vocês, por nós, pela igreja, enfim, por esse mundo tenebroso, pelo nosso Brasil. Foi muito gostoso. E sexta-feira, que horas vocês estão saindo, pastor? Daqui para ir para a casa de recuperação, a gente sai mais ou menos 6h20, 6h25, né, meu nome? Né, Pedro? Toda sexta-feira, 6 horas da tarde, é o culto de oração das mulheres aqui, e o pastor Edilson, o Pedro, a dona Norma, o seu Heraldo, eles têm ido para a casa de recuperação fazer o culto lá. Se você também quer dar um pulo lá, quer conhecer o pessoal lá, o trabalho é bem jóia, é só dar uma ligada para eles, falar assim, hoje eu vou. Eles ajeitam um lugarzinho no carro lá, e você vai participar junto com eles. O pessoalzinho, tem quantas pessoas lá hoje? Deve ter umas 40, 50, né? Daí para lá. Tem 40, 50 pessoas. E o pastor Edilson hoje esteve em casa e estava me falando assim, a atenção com que eles ouvem a palavra de Deus e como participam, não é, pastor? Como participam, como perguntam, realmente muito gostoso. Você tem vontade de ir? Dá um toque para a dona Norma, pastor Edilson, para o Pedro, o seu Heraldo, e vá participar, tá bom? Nesse sábado tem caminhada, né? Tem os jovens. Tem os jovens também, vocês estão 19 horas, né? Isso, 19 horas. 19 horas, tá bom? Vamos ficar de pé? Pastor João, vem cá orar, meu irmão. Pastor João. Vovó, vai estragando o neto. Tem coisa melhor do que estragar. Eu te mando um vídeo de vou estragando, tem que estragar. Deixa eles que se virem lá. Vamos abaixar nossas cabeças, meus irmãos. Poderoso Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos, Pai, pelo culto maravilhoso, pela tua presença, pela tua paz nesse lugar, Pai, pelo renovo de nossas almas e nossos espíritos, Senhor. Renova-nos a cada dia, Senhor, mas que a tua presença esteja conosco, Pai. Guia-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Pois sabemos, Pai, que tu és um Deus maravilhoso que tem nos protegido e tem nos guardado o tempo todo, Senhor. Esteja conosco mais essa semana, Pai. Obrigado. Nos dando graça, Pai. Nos dando a tua plena comunhão em nossos corações. Direciona-nos, Senhor, e nos leva para nossas casas em paz e segurança, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos para o Senhor. Irmão,
tomem café.